Olá, tudo bem? Boa noite, ou bom dia, boa tarde, seja lá qual for o horário que você irá acompanhar esse vídeo. Você está no canal do Projeto Pomone, aqui promovemos estudos variados, né, sobre temas bíblicos, e estamos aí numa série sobre a vida no campo, a necessidade do povo de Deus sair das cidades e se estabelecer no campo. Claro, aqueles que já vivem no campo, né, que já nasceram, e cresceram no campo, que permaneçam no campo, porque esse também é um problema muito sério. Quando falamos das novas gerações, né, o campo tem se esvaziado, porque os jovens, em sua maioria, não têm interesse, né, em permanecer no campo. Muitas vezes deixam uma vida saudável, uma vida com fartura no campo e vão viver uma vida bem difícil na cidade, né? Vão conviver com uma má qualidade de vida na cidade. Pois bem, hoje nós vamos falar aí de teoria e prática, né? Sobre a vida no campo, tá? E essa é a lição 10 do nosso guia de estudos, o guia de estudos sobre a vida no campo. Basicamente, estudamos textos bíblicos e fazemos a aplicação, né, a vida no campo, ao contexto de preparo para o campo, saída das cidades, enfim. E recorremos também aos textos inspirados de Ellen G. White. Se você deseja participar do nosso grupo de WhatsApp, basta entrar em contato conosco, o e-mail está na descrição desse vídeo. Ou se você quiser, pode deixar aí nos comentários o seu contato, que você será incluído em nosso grupo. E lá, inclusive, iremos compartilhar contigo o nosso guia de estudos, né? O PDF que temos usado nessa série aí, certo? Vamos elevar a Deus rapidamente uma prece nesse início de estudo. Senhor nosso Deus, Pai amado, estamos iniciando mais uma recapitulação. Teu Santo Espírito se faça presente, abençoe aqueles que estão aqui na sala Zoom e também aqueles que acompanharão pelo YouTube. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, Tiago, capítulo 1, versos 23 e 24. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece de como era. Então, de nada vale, né, sermos apenas ouvintes, conhecermos a palavra e não sermos praticantes. Comentário inspirado de Ellen G. White: a prova da sinceridade não está nas palavras, mas nos atos. Prova de que a pessoa realmente é sincera. Repletas de profundo significado são as suas palavras. Abre aspas. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. João 13:17. É de vital importância para toda pessoa ouvir a palavra e praticá-la. Meditação este dia com Deus, página 255. Então, dizer que é cristão, dizer-se, declarar-se, né, adventista e daí por diante, é simples, né? Até mesmo popular, dependendo aí do contexto, do país, da realidade, né? Pode ser até popular, o que é muito estranho, né? Porque o cristianismo, ele existe para ser um reformador da cultura. Então, a Bíblia, o Espírito e a Profecia são muito claros que todos aqueles que desejam viver uma vida pia, uma vida de consagração, uma vida exemplar, irão padecer perseguições, né? O fato de o cristianismo ser muito popular no nosso país, no nosso contexto, por exemplo, volta e meia surgem famosos aí se declarando evangélicos, cristãos, enfim. Isso demonstra, na verdade, um problema na nossa religião, né? Que ela não está suscitando oposição. Mas isso é um assunto para um outro dia, né? O fato é que não basta apenas se declarar cristão, tá? Precisamos praticar tudo aquilo que aprendemos, toda a luz que recebemos, certo? E o primeiro tópico
do Estudo 10 é sobre as grandes decisões da vida, né? Todos nós nos deparamos cedo ou tarde com grandes decisões a serem tomadas, né? Algumas pessoas precisam tomar grandes decisões quando ainda são bem jovens, né? Imaturas ainda. Isso pode ser um problema muito grande. Mas o que que nós temos aí de luz na palavra de Deus sobre o que devemos fazer antes das grandes decisões? Temos aqui Salmo 25, verso 5. Guia-me na tua verdade e ensina-me, porque tu és o Deus da minha salvação, em ti espero todo o dia. Lá em Isaías 45, 11, na primeira parte, nós temos Deus falando que devemos perguntar a Ele sobre as coisas futuras. Então, o interesse sobre as coisas futuras, na sua devida proporção, né, de forma saudável, tem fundamento bíblico, né, o interesse pelas profecias e daí por diante. Não podemos cair no sensacionalismo e viver apenas em função disso, né, porque o mais importante é o tempo presente, a nossa consagração e preparo. Mas devemos sim buscar a Deus, nos planos que temos, né, em relação ao futuro, ao preparo espiritual, principalmente. Irmã Aide e agora a Suelândia, se tiverem algum comentário, fiquem à vontade, tá? O conhecimento humano sempre será extremamente limitado, né? E estamos falando não apenas das coisas aqui deste mundo, de investimentos, de coisas materiais, mas estamos falando de uma realidade maior, que é a realidade do grande conflito. Então, no contexto do grande conflito, há muito mais o que nós desconhecemos do que o que nós sabemos, né? Deus revelou para nós o essencial para a nossa salvação, mas na nossa realidade individual, coisas que vão acontecendo, muitas vezes nós não compreendemos, porque é um quadro do qual nós só temos assim alguns traços, né? Por isso, precisamos nos voltar a Deus e confiar nos seus planos, né? E aí vem a pergunta: como podemos saber ao certo os planos de Deus para a nossa vida? Temos aqui, ó, Jeremias 17, verso 9, que diz que o coração é enganoso acima de todas as coisas, né? Se tem algo que realmente pode nos enganar, nos levar ao erro, é o nosso coração. Não devemos seguir o nosso coração. Ao contrário do que se diz aí popularmente, né? Ouça o seu coração, siga o seu coração. O coração do homem é profundamente enganoso e desesperadamente perverso. Quem pode conhecê-lo? Então, só Deus conhece o coração humano, certo? Nós mesmos temos essa dificuldade, porque às vezes tomamos decisões, fazemos aquilo ou falamos aquilo que não gostaríamos de falar. Então, precisamos firmar os nossos planos em Deus, né? Algum comentário? Que orientações são dadas pelo Senhor? Agora, o tópico sobre a saída organizada, né? O plano de Deus quanto à saída organizada. Um texto fundamental é o de Provérbios 21, verso 5. Os pensamentos do diligente tendem somente para a fartura, mas os de todo aquele que é apressado somente para a necessidade. Um erro muito comum é a precipitação, né? A pessoa entendeu a mensagem, ela vê o quadro social, político, econômico da nossa sociedade, estuda ali, né? Às vezes superficialmente o espírito de profecia, ouve uma pregação e ela fala: bem, vou o quanto antes para o campo. Mas esse quanto antes é sem preparo, sem
a devida reflexão, né? A primeira oportunidade ela embarca e sempre estamos tratando disso no grupo. Essa semana voltamos a falar sobre isso, né? A importância de não se precipitar, não entrar em negócios escusos, negócios que a palavra de Deus não orienta. Às vezes, pessoas estão fazendo sociedades aí com as outras, formando colônias, abrindo mão da segurança jurídica, né? E vão lá e compram alguma coisa com um recibo de compra e venda, e isso gera inúmeras situações que vão, no final das contas, trazer mais opróbrio à causa de Deus do que é, vantagens, né? Não, não vai de modo algum promover a última verdade presente, não vai promover a mensagem de vida no campo, pelo contrário, vai acabar depondo contra. As pessoas que olham de fora, às vezes parentes também, alguns que nem são da nossa mesma fé, vão ver toda aquela precipitação, tudo aquilo ali e vão culpar a igreja, vão culpar a Deus, né? E não vão saber separar as coisas. Não vão olhar assim, bem, foi o indivíduo ali que se precipitou. Geralmente vai falar, não, aquela religião está incentivando essas pessoas a embarcarem em negócios assim, furados, né? Em barcas furadas, né? Pode falar, irmã. Boa noite. Eu acho muito importante isso que você falou, irmão. Outro dia eu conversava, quando eu fui para a cidade, né, onde eu morava, às vezes a gente vai para a cidade, teve uma menina que se aproximou de mim falando que ela queria ir para o campo também e tudo, né? A gente estava conversando sobre isso. Eu acho que tudo isso que a gente fala é importante, né? Fazer planejamento, orar, jejuar, mas também eu acho que é bom se afirmar na doutrina. Por quê? Porque se a gente não se afirmar na doutrina, a gente pode falhar, pode até voltar na cidade, né? Eu conversava com essa menina que eu falei e eu perguntei para ela, e você já leu os livros ou a doutrina sobre a vida no campo? E todos estávamos conversando. Ela é uma menina que ela falou que ela saiu da igreja, mas está voltando, e o marido dela ainda não é batizado, mas que ele está mais empolgado do que ela para ir para o campo. E eu perguntava isso mesmo, né? Vocês juntos já estudaram sobre isso? Ah, não, ainda não, mas vamos estudar porque qual é o problema para ir para o campo? Ela falou, eu acho que só o econômico seria o problema, né? E eu explicava para ela que não, que Satanás conhece, né, nossas vidas e tudo, ele vai colocar uma situação em você que não vai ser precisamente o problema econômico, pode ser qualquer outra coisa, né? E eu falava com ela, se você não se afirmar na doutrina, qualquer problema que cair, que não vai ser do tipo econômico, pode te fazer cair, eu falei assim para ela, né? Porque às vezes a pessoa, na empolgação de ir para o campo, não se informa bem sobre algumas coisas que Deus pede, algumas orientações, e vai de qualquer jeito fazendo qualquer coisa no campo e depois falha e, como você falou, joga na culpa em Deus, joga na culpa na doutrina, sendo que também a pessoa não se afirmou, né? Certamente, irmã, muito bem colocado, né? A principal Bíblia que às vezes quem não é da nossa fé vai ler é a nossa vida, né? Vão olhar para a nossa vida, o nosso testemunho, e vão ter uma imagem de Deus a partir dos nossos frutos, né? Então é uma responsabilidade enorme. E muitas vezes o que acontece? Essas pessoas que se precipitam vão para o campo, dá tudo errado e aí voltam para a cidade. E depois, para voltar para o campo, fica muito mais difícil, né? Parece que as coisas ficam muito mais complexas, porque muitas vezes há um cônjuge que não é muito, não tem a mesma disposição para ir para o campo, aí como já teve essa má experiência, filhos às vezes, e aí fica com aquele ranço, né, da vida no campo. Então, muito importante
ter o devido preparo, orar, ter esse preparo individual, familiar, né? Preparo espiritual, planejamento, tudo isso é importante. Poupança, né? Como já falamos aqui no outro estudo, né? Ellen White lembra que muitos aí que são pobres porque gastam tudo que têm. Então, o nosso Deus é um Deus que multiplica o pouco, né? Mas, se a pessoa que ganha pouco gasta tudo, não poupa nem um pouquinho, então fica difícil, né? Seja bem-vinda, irmã Rosemary. Obrigada. É foco, né? A pessoa tem que ter foco quando ela quer uma coisa, né? Seguir as ordens de Deus e obedecer, tem que ter foco também. Com certeza. É, bem, a pergunta 4 fala justamente sobre isso, né? Que nós já comentamos, o preparo espiritual. Depois lá o tópico 3, maturidade e ação na decisão. Muito boa aqui a parábola que Ellen White aplica, né, a esse contexto que nós estamos tratando aqui. É aquela parábola do homem que começou a edificar, mas como ele não fez um devido planejamento, não conseguiu completar a obra. Aí todos passavam, viam aquela obra inacabada e ficavam zombando, ficavam falando: olha, ali está um tolo, né? Porque foi construir, não se planejou, aí não teve mais recursos, não teve mais condições de continuar aquela obra, e fica ali aquele monumento à estupidez, falta de preparo, né? Então a mesma coisa se dá quanto a essa transição para o campo. Agora, embora o preparo seja fundamental, tem pessoas que vão para o outro extremo e querem ficar se preparando a vida inteira também, né? Querem procurar perfeição, né? Querem algo perfeito, sendo que perfeição não existe neste mundo, né? Algumas variáveis, alguns problemas, algumas situações, ah, teremos sempre que lidar com elas, né? Porque este mundo é um mundo imperfeito. Então, Ellen White lembra lá, ó, tá em Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 258. Aqueles que não agem quando Deus os chama, mas que esperam por uma evidência mais convincente e uma oportunidade mais favorável, andarão nas trevas, porque a luz será retirada. Então, a pessoa se preparou, economizou, enfim, fez tudo. Aí surge uma oportunidade, ao invés de se agarrar àquela oportunidade, àquela luz que ela recebeu, ela deixa passar. Fala assim: não, eu vou esperar algo melhor ainda que isso, né? Se aplica aqui esse verso, esse texto aqui do Espírito de Profecia. A evidência dada um dia, se rejeitada, pode nunca mais ser repetida. Então, apareceu ali uma boa oportunidade para a pessoa ir para o campo, tudo dentro daquilo que Deus orienta, né? Distância em relação à cidade, não formar colônias, um espaço ali suficiente, né? Para a pessoa ter uma horta, enfim, todas aquelas orientações. Surgiu, Deus abençoou, abriu a porta e a pessoa fraquejou. Pode ser que nunca mais surge uma evidência para a fé da pessoa como essa daí, né? Contando com a experiência dos outros. O tópico 4 agora, tá? Você que está com o guia aí, o PDF, lá pela pergunta 7 e o texto ali de Ellen G. White, né? Embora alguns professores sejam fortes e eficientes no ensino, no ramo das doutrinas bíblicas, nem todos eles são homens que têm conhecimento da vida prática e possam aconselhar as mentes perplexas com certeza e segurança. O que acontece? É comum as pessoas ficarem se baseando ali na experiência de um ser humano, né? Nas opiniões, na sabedoria e tal, né? E nem sempre essa experiência poderá ser útil.
né? O que Ellen White está falando aqui. Às vezes é uma pessoa realmente inteligente, até bem intencionada, mas não vai ajudar muito, né? Então é preciso ter cuidado. Em primeiro lugar, claro, sempre a Bíblia, o Espírito de profecia, e depois, evidentemente, né, se surgirem testemunhos como aqueles que nós promovemos lá no grupo, né? Orientações práticas, pessoas que já fizeram essa transição, estão fazendo, estão vivendo no campo, etc. Se forem experiências úteis, que bom, vamos também nos apegar a elas, né? Já estudamos aqui um livro sobre essa temática, o livro Da Cidade para o Campo, do Arthur White e do Edward Sutherland. Você vai encontrar aqui no nosso canal, né? Os estudos que nós promovemos. Dois indivíduos, né? Fiéis, cristãos, né? Mas são as experiências deles e são boas experiências. Então nós recomendamos também. Claro, eles citam Espírito de Profecia, a Bíblia, né? Ellen White aqui orienta, ó, que tipo de conselhos, né? Homens sábios e prudentes, bem equilibrados, que sejam sábios conselheiros, que tenham algum conhecimento íntimo da natureza humana, que saibam dirigir e aconselhar no temor de Deus. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 362. Muito bem. Mais algum comentário? Eu só queria falar uma coisa com relação a essa questão de conselhos. Eu sou uma mulher sozinha e quero ir para o sítio. E aí as pessoas da igreja estão falando que é loucura eu ir sozinha. Eu já tive experiências muito negativas só em procurar o sítio com outras pessoas adventistas. Só em procurar. Nem cheguei a comprar, nem morar perto, já foi um desastre. Imagine se concretizasse, seria muito pior. Aí as pessoas estão me falando que eu quero o meu mal para querer fazer isso, porque me falaram até um negócio muito forte, assim, sabe? Não vou nem falar porque depois vai ficar gravado também, né? Mas me falaram coisas horrendas. E é difícil você ter alguém para conversar, para ter essas orientações dessa forma. No Brasil é muito comum, seja lá qual for o empreendimento que você for lançar mão, surgirem muitas pessoas falando de forma contrária, né? Eu já ouvi isso de pessoas muito mais experientes do que eu, que já tiveram uma vivência muito maior com outras culturas, né? Outros povos, né? E parece que esse é um problema muito forte na nossa cultura, né? Uma mistura assim de derrotismo com inveja, às vezes também, enfim, é uma série de fatores, seja lá qual for o seu projeto, tá? Às vezes até fora totalmente desse contexto aqui que nós estamos falando, de vida no campo, enfim, é muito comum. As pessoas vão dando opiniões, eles sempre de forma negativa, assim, não, não vai dar certo, isso daí não funciona, desiste disso e tal. Então, o melhor conselheiro, claro, que é o nosso Senhor Jesus, né? E depois, claro, sendo estando disponíveis, né, homens prudentes, equilibrados, sábios conselheiros, como Ellen White fala aqui, né? Estamos aqui caminhando para o fim da nossa recapitulação, deixando Deus conduzir os passos, né? Precisamos realmente confiar na direção de Deus, não nos estribar, não nos basear no nosso próprio conhecimento, né? Como falamos no início, que é sempre muito limitado e confiar na forma como Deus conduziu o seu povo no passado. Temos estudado aí lições maravilhosas, né, da escola sabatina, justamente sobre isso, né? Quando a gente vê a condução de Deus no passado,
mesmo às vezes contrariando todas as expectativas humanas e entendemos como que deu tudo certo ali quando o povo foi obediente, então precisamos nos inspirar nisso também, né? Que Deus vai continuar conduzindo ali o seu povo, e por mais que enfrentemos dificuldades, mas Ele estará conosco. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, né? E para finalizar, então, um texto aqui brilhante de Ellen G. White, está em Mensagens Escolhidas, volume 3, página 162. Nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que esqueçamos a maneira em que o Senhor nos tem guiado e seu ensino em nossa história passada. Certo? Então, é isso. Que Deus nos abençoe. O próximo estudo vamos, se possível, fazer num outro dia, né, fora das horas sabáticas, porque é um tema que vai envolver aí uma parte muito prática também. O tema é comprando uma propriedade, né? A lição 11. Vamos levar essa proposta lá para os irmãos, né? E aí poderemos partilhar experiências, aí conversar sobre isso, talvez num domingo, enfim, um outro momento. A Não única sendo de segunda e de sexta, para mim tá ótimo, que daí facilita. Certo. Provavelmente no domingo, né? Vamos tirar ali um horário no domingo. Já fizemos também encontro no sábado à noite, a depender, né? Que é o domingo, né? Então vamos definir isso. A irmã Rosemary fala de onde, irmã? Eu sou de Maringá, Paraná, norte do Paraná. Ah, certo. Eu acho o Paraná muito bonito, assim. O sul, né? Santa Catarina também. Eu já vi muitos vídeos, terras de lá, do oeste de Santa Catarina. A maioria de Santa Catarina que eu vejo os mais bonitos são lindos. Estou atrás aí de algum sítio, uma terrinha aí para as plantas. As plantas já estou comprando, mas está ficando tudo em vaso no apartamento, né? Uhum. Mas que bênção, irmão. Deus contemplará a sua fé, viu? Amém. Não Amém, desanime, amém, não amém, desanime. Por mais que a senhora esteja sozinha, mas Deus vai adiante. Nunca estará sozinha de fato, né? Os anjos estarão amém, contigo. amém. É nisso que eu estou colocando a minha fé, a minha confiança. Porque se colocar no que as pessoas me falam, até pessoas que estão procurando sítio também estão me falando Uhum. cada coisa que eu falo, meu Deus. É terrível. Enfim. Ai, Irmã é só assim para a Suelândia. gente ter força, né? Isso aí, irmã. Deus te abençoe. Amém. Suelândia está nos ouvindo? Sim, boa noite. Boa noite, irmã. Nós vamos encerrar agora. Pode fazer uma breve oração? Sim, uhum. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Salvador, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, toda essa mensagem que o Senhor nos deu, por esses conhecimentos, ó Pai, orientações tão valiosas. Senhor Jesus, que possamos aprender de Ti a cada dia, que possamos ter sabedoria, tanto nós que estamos aqui presentes nessa reunião, nesse momento, como também todos os outros irmãos que estão buscando o Senhor nesse propósito, de cumprir a tua vontade, Senhor, de nos preparar, de nos distanciar das cidades. Pedimos que o Senhor oriente-nos, Senhor, a cada um de nós, que o teu Santo Espírito dirija, Senhor, ilumine para que o teu propósito seja realizado. Que o Senhor esteja conosco no restante desse sábado, guiando os nossos passos, Pai querido. Tudo isso te pedimos e te agradecemos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém.